Vamos lá, o pessoal tá cobrando aqui o staff aí que o homem foi vereador, tá na política, o pessoal quer falar de política. Fala da experiência, as suas pretensões, como que tá a rua, Roberto, o momento político. Fala aí, solta a voz. a política, como eu falei para você, durante esse meu período na educação, a política acabou entrando na minha trajetória, entrando no meu caminho, de uma forma bem natural. Como diretor de escola, e uma das maiores escolas da cidade, e também naquele período, quando eu assumi, era uma escola de muita visibilidade, que era uma escola nova, que tinha recém-inaugurado, era uma promessa, a gente sabe dos problemas que a gente tinha, que era uma promessa que ia ter piscina, ia ter teatro, ia ter isso, ia ter aquilo, e a gente sabe bom, né? tudo o que aconteceu, ou melhor, tudo que não aconteceu naquela época, e isso trouxe os holofotes para dentro da escola. Então, tudo que era evento da cidade acontecia lá. Era uma entrega de uniforme para as crianças, era lá. Era uma entrega de carteirinha, não sei do que, era lá. Era uma formação de professores. Lá. Então, eu comecei a ter contato com figuras políticas. E eu via as pessoas. Eu via prefeito sempre, eu via secretário sempre, eu via vereador sempre. O mundo político começou a aparecer. E aí você vai tomando gosto, vai conhecendo. E nesse período também, eu sempre costumei fazer enquanto fui gestor, eu sempre costumei, até pelo exemplo da minha mãe, fazer uma gestão que integrasse a comunidade escolar. Nunca a escola ficou fechada para a comunidade. O que é muito importante. Isso aí eu sempre dizia para a minha equipe, princípio básico da educação. Escola é da população, é da comunidade, não é nossa. Então, eu sempre achei muito bonito o que a gente lia nos livros, nas formações, nos cursos, que é gestão democrática, a escola é de todos. Só que aí quando você chegava na escola, a escola estava com o portão fechado, e pro pai entrar na escola ele tinha que pedir autorização, tinha que ir não sei o quê, tinha que pedir, assinar não sei o quê, e não tinha acesso. Às vezes, pro professor falar com o diretor, era um parto, porque o diretor colocava lá em reunião e trancava a porta. Então eu falei, não, comigo não vai ser dessa forma. Eu quero, de fato, fazer uma gestão democrática. Pra vocês terem uma ideia, enquanto fui diretor, eu comecei a implantar, a escola evoluiu, os espaços foram sendo melhorados, a gente só ficou para trás com a piscina, mas teatro teve, finalizou, quadra, virou um ginásio, a gente fez um baita de um mutirão lá para fazer uma pintura de qualidade no ginásio da escola. Isso começou a atrair o interesse da população em participar. E aí eu comecei a implantar dentro da escola projetos. Então, por exemplo, o ginásio da escola, um baita ginásio daquele tamanho, era um desperdício eu deixar ele funcionando só em período de aula. Eu comecei a abrir aos poucos para a comunidade. Então vinha uma igreja. Diretor, como é que faz para utilizar o espaço? Vai fazer um ofício, tal, bonitinho. Comecei com um grupo, depois foi outro. Isso dá trabalho, porque às vezes você confia num grupo e aí você chega no outro dia, de manhã na escola, o pessoal da limpeza vai lá e vê que tem latinha de cerveja, tem bituca de cigarro. Então, isso também é educação. Eu reunia o grupo. Não pode. Pessoal, não pode, a gente está no ambiente escolar. Também gosto de tomar uma cervejinha, também gosto de futebol, mas aqui não pode. Podemos misturar. Acabou o futebol, você sai, vai pro seu bar, vai pra casa, vai em algum lugar, faz a sua, que hoje eles chamam de resenha, né? Faz a sua resenha, mas aqui dentro não pode. Demorou um tempo, Roberto, mas enfim. Quando eu consegui deixar tudo redondinho, e eu deixei a escola, eu deixei com 14 grupos ativos, utilizando a quadra, que não me davam um trabalho com briga, com bebida, com cigarro, ajudava a conservar, a cuidar. Iluminação. Tem um fato que marcou esses projetos. A gente teve um grande problema com iluminação. E eu tinha um grupo de WhatsApp com essas pessoas. Eu juntei todo mundo e falei, pessoal, a quadra tem o sistema de iluminação natural, as telhas transparentes. Eu uso a quadra da escola das 7 às 4 da tarde, às 7 às 5 da tarde. A iluminação natural vai me atender, vocês usam à noite. O que nós podemos fazer? Não, peraí. Cada um ajudou com um pouquinho. Eu sou eletricista, eu faço. Eu tenho fio, Fizeram um mutirão, iluminaram toda a quadra. Então, isso começou a trazer a população para dentro da escola. Coloquei projeto de dança, projeto de zumba, projeto de ginástica, projeto com as mães. Fiz casamento dentro da escola. Terceira idade, Tudo. Fiz aniversário de criança. A mãe chegou para mim e falou assim, diretor, quero fazer a festinha da minha filha, mas em casa é muito pequeno e tal. Queria fazer num espaço. Você tem um espaço para indicar? Eu falei, vem cá, mãe. Eu falei, tem esse espaço aqui que é o teatro, tem esse espaço aqui que é o ginásio, tem esse espaço aqui que é o pátio. Atende você? Nossa, atende, claro. Então é seu. A gente vai fazer tudo bonitinho, vai documentar. Eu vou avisar a Secretaria de Educação. Tem o período certinho, não pode ter bebida alcoólica, não pode ter...
Pode ser assim? Pode. Fez o aniversário da criança lá. Então, assim, de fato, isso me orgulha muito. Eu consegui, nesse período que eu fiquei lá, tirar a gestão democrática e participativa do papel e colocar em prática. Isso sempre foi... Trazer a comunidade para dentro da escola. E nesse inteirinho que a comunidade entrou, naturalmente, as demandas vão se diversificando. Eu deixei de atender somente a parte pedagógica, a parte de desenvolvimento educacional. As mães começaram a, não me cobrar, mas a me questionar e a me solicitar outros tipos de serviço. Por exemplo, diretor, estou com dificuldade de um remédio para minha filha. Estou com dificuldade de uma consulta. Estou com dificuldade de uma cesta básica. Não que eu desse essas coisas, mas eu ensinava o caminho. E aí, naturalmente, eu comecei a fazer parte dos outros departamentos e outras secretarias. Conhecendo um da saúde, o outro na administração, o outro na cultura, esporte, o outro no esporte. E aí, naturalmente... E aí o boom foi quando a gente tinha um terreno baldio do lado da escola, estava tendo muito problema com animais peçonhentos, sujeira e tudo mais. E aí, acho que foi a minha primeira atuação que chegou mais próxima de um vereador. Eu fiz um documento pela escola, levei na Secretaria de Serviços Urbanos, da época, não lembro quem que era o secretário agora, até não vou falar para não errar ele, para não ser injusto, mas levei e dentro de algumas semanas limparam, ficou uma maravilha. E aí começou aquela... Ô, diretor, por que você não sai candidato a vereador? Isso partiu dos pais. Poxa, você já faz o trabalho do vereador aqui na escola, por que você não tenta? Não tem condição. Uma coisa é você atender uma escola, outra coisa é você atender um município. Isso foi 2016. Seria a minha primeira candidatura seria em 2016. Mas aí eu me filiei ao partido, foi o PV, e tive uma aula de política que foi com o Ricardo. Era para ser uma conversa, com o Ricardo era para ser uma conversa, um almoço de 1 hora. Eu comecei a almoçar e terminamos, já estava à noite. Porque ele pegou um guardanapo, e aí eu mandar um beijo para Ana, que também é uma grande referência, né, para mim. Me ajudou muito nesse início. Maravilhoso, um beijo para Ana. E ele pegou um guardanapo e começou a falou de tudo, desde de como se portar como candidato até quociente eleitoral, como funciona, conta para cima, conta para baixo. E era uma referência, poxa, né? E aí eu falei, não, tá bom, vocês me convenceram, eu vou. Só que chegou no último dia, que isso eu prezo muito, eu precisava me afastar, né, do serviço, para poder, do cargo, e aí eu fui conversar com a minha mãe. Falei, mãe, eu acho que eu vou. E aqui uma coisa que a gente esqueceu de falar, minha mãe também já foi candidata a vereadora. Tá. Já foi, se eu não me engano, anos 80, início de 90. E aí eu fui, perguntei para ela, e aí ela falou assim, você quer meu conselho? Eu falei, eu preciso do seu conselho, é a última palavra. Ela falou, não. Agora eu não acho que você está preparado. Não é hora, você não está preparado. Eu falei, eu não preciso ouvir mais ninguém. Aí eu fui no Ricardo, falei, Ricardo, eu agradeço, mas tudo que você me ensinou, eu vou guardar, vou continuar estudando, vou continuar aprendendo, vou continuar me dedicando, mas agora eu não estou preparado. E quem falou para mim me conhece melhor do que qualquer pessoa no mundo, então eu não vou. E eu não fui. Que legal, né? E aí esperei 4 anos. E foram esses 4 anos, Roberto, que aí foi até o próprio Ricardo que falou assim, então aproveita que você não vai nesse ano, continua a sua gestão da forma que você está fazendo e tenta agora sair da escola com os seus trabalhos, seus projetos. Tenta divulgar mais, expandir, faça com que não só a comunidade escolar, escolas, né? Exatamente, que seja referência para outras escolas, para outros bairros, para que as pessoas te conheçam. Crie uma identidade. E aí daqui 4 anos você vai estar preparado. E aí em 2020 foi onde eu falei, não, agora... E aí mesmo caminho para minha mãe. Ela falou, mas você não desistiu, né? Então, agora vai. Agora eu vou te ajudar. Aí eu fui. E aí teve também outras pessoas que eu tenho que ser grato. O próprio deputado Rodrigo Gambale, um grande abraço. Foi ele que pegou na mão e falou, não, vamos. Eu ajudei. Tanto que eu não fui candidato em 2016, mas em 2017 eu me aproximei mais da política porque apoiei na campanha, ajudei. Acabou estando, aí, né? Já comecei a me apropriar. Né? E aí 2020 foi a primeira tentativa. Eu tinha uma meta minha, particular, de votos, graças ao trabalho, graças aos pais, à comunidade escolar, a equipe toda que me apoiou, eu consegui ir além dessa meta particular que eu coloquei, e aí não ganhei a eleição, mas fiquei como primeiro suplente para uma primeira eleição, achei maravilhoso e tal, e não tinha expectativa se ia assumir, se não ia assumir, e segui o trabalho. E aí, no início do mandato, logo em janeiro, o Cacá recebeu o convite para ser secretário de transporte. Eu era suplente dele, assumi. Foi aí que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto lá.
E eu fiquei esse ano, 2021, como vereador. Depois o Kaká retornou, em dezembro, finalzinho de ano. O Kaká retornou, foi aí que eu fui para a Secretaria de Esportes. Fiquei 2 anos na Secretaria de Esportes, aí teve aquela situação que aconteceu, né? E eu ainda suplente do partido. Aí eu assumi de abril foi abril ou maio? Foi abril. De abril de 2024, e aí fiquei até o final do mandato. Teve uma experiência. Cara, eu falo assim, foi uma experiência espetacular para mim, primeira eleição, poder conviver com figuras políticas, você, o próprio Tonho, muito obrigado. Fabinho, o Nicolas, sabe, o Mineiro, assim, pessoas que eu sempre falava isso quando eu subia a tribuna, eu falava assim, poxa, há uns meses atrás eu estava ali sentado assistindo vocês e sonhando em um dia estar dividindo esse espaço com vocês, e hoje eu tô aqui, é claro que é uma experiência, Dani, você não tem ideia. E eu falava muito assim, eu fazia reunião de pais na escola, eu falava para 150 pais, brincava, igual o Du faz as propagandas aqui, eu falava com os pais, brincava, tirava barato, fazia piada. Aí eu chegava lá na tribuna, com 17 cabra lá, 16, né? E eu não conseguia, minhas pernas tremiam no começo. Mas aí depois, você vai olhando um Roberto falar, você vai olhando... Vai quebrando aquele dogma, né? Não, vai embora. Mas você foi muito bem, e eu lembro que eu brigava muito, não desmerecendo o secretário, não, mas eu brigava muito para que você assumisse, né? A secretaria, porque você era uma referência, referência de experiência, e nada melhor do que prestigiar uma pessoa que está ali, é fruto da terra, é raiz aqui, né? Vem com uma bagagem de sala de aula, de gestão educacional, né? Maravilhosa. Então, lembro mesmo, né? Embora tive problema, né, na gestão, fui vereador por 5 mandatos, fiquei suplente, então a gente tem assim uma recordação muito boa e sei que você tem um futuro, né? Você tem uma visão muito boa, tem uma dinâmica e já traz isso lá de fora, porque pegar uma escola, eu te falo como polícia que eu também nunca tive medo de desafios. Eu nunca tive medo de desafios porque eu sou um cara de resultado. Não pegava uma delegacia para chefiar, estava tudo ruim, eu tentava adequar, né? E a gente ainda é sonhador e quer resultado, né? Como você pega uma escola, só faltou a piscina, né? Sim. Mas você conseguiu fazer com que aquele prédio lá, aquela estrutura violenta, não fosse só uma sala de aula, um administrativo, fosse um aparelho para a comunidade, né? Então, eu vejo de você assim, a minha formação de advogado, mas eu tenho muito de psicologia, né? Então você é um cara bom, você é um cara que tem futuro e eu torço para que você dê certo na política.